Começando mais um dia de trabalho, os cachorros hoje estão mais agitados, um pouquinho mais agitados do que o normal, então, como sempre, vai rolar aquela espera para poder começar a gravar. E o primeiro item na listinha de afazeres é o Planos em Prática. Hoje eu não tenho muito tempo, então vai ser um episódio bem rápido, direto, mas não vai muito contra o que eu já estava planejando mesmo não, porque eu estou no finalzinho da história, estou na passagem do segundo para o terceiro ato, então realmente agora não é mais hora de ficar dando muitas voltas e detalhando demais, porque vai ter a versão final já escrita e publicada, né? Então agora é mesmo finalizar a trama, a linha principal da trama, e depois trabalhar nos detalhes antes de publicar. Mas primeiro eu preciso esperar os cachorros pararem de latir. E esse é um trecho no qual eu não quero me estender muito, para não entediar o leitor, precisa ser uma passagem rápida, e a única informação que necessariamente precisa conter nesse parágrafo é o fato da Viperina não poder ajudar o Zimri financeiramente, porque afinal de contas a gente está numa cidade de comerciantes e o dinheiro compra tudo. Então isso seria muito fácil e causaria uma queda na qualidade da história. Então a gente precisa que ela esteja passando por algumas dificuldades e não tenha necessariamente dinheiro para ajudar, mas possa ajudar de outras maneiras. Então a gente vai trabalhar nesse parágrafo agora para poder seguir com a caminhada do Zimri em direção finalmente ao encontro com o Zamet. Vamos ver então como é que fica. E esse é um pedaço agora do vídeo do episódio do Planos em Prática, onde fica acelerado e eu começo a escrever na tela. E para quem está assistindo parece que passa rapidinho, mas para mim aqui tem uma série de pausas para refletir, para pensar no que eu estou fazendo, para corrigir. Então passa muito mais lentamente aqui do outro lado da tela. Mas é uma história que está fluindo legal, eu estou conhecendo esses personagens aos pouquinhos e aprendi algumas coisas interessantes sobre a construção de um personagem com essa história, porque há muito tempo que eu não começo um episódio do zero, assim, sem um personagem com um mínimo de planejamento ali a respeito dele. Então eu não sabia nada do passado, não sabia a motivação, os medos. Olha o cachorro, ainda bem que eu parei. Então deixa ele latir, é bom que eu converse mais um pouquinho aqui. E a última vez que eu fiz isso foi numa Vida é uma Tarde de Chuva, o meu segundo romance com a Flávia, e a gente teve que montar e desmontar o livro várias vezes até entender exatamente quem era aquela personagem, a Glenn. Então foi uma experiência realmente demorada e trabalhosa, e dessa vez, até por já ter essa bagagem, dessa vez a coisa está fluindo de uma maneira muito mais rápida. Eu estou começando a organizar o personagem e estabelecer os medos, as motivações, os interesses de uma maneira muito mais fácil. Eu estou com uma visão muito mais clara do que tem que fazer. E por isso que é importante exercitar, porque a gente sempre sai da zona de conforto, como eu falo sempre, e a gente acaba desenvolvendo certas qualidades que podem ser úteis quando a gente vai trabalhar para valer. Então agora, aproveitando que deu um momentinho de silêncio, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui nesse trecho da história para poder seguir com o episódio. A tarefa para o episódio que vem é completar essas lacunas, preencher ali os detalhes dessa cena e fazer o trajeto, né? Definir ali o trajeto do Zimri até chegar ao Zamet, e a gente pode aproveitar para mostrar um pouco mais os aspectos da cidade nessa parte mais periférica, e daí para frente vai ficar faltando só o final. Lembrando então, se você não conhece a nossa série de exercícios de escrita criativa, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima. Mais um episódio terminado. Eu confesso que eu vou sentir falta de trabalhar com esses personagens que eu criei e trabalhar em Vereda dos Mercadores, mas por outro lado eu estou ansioso para começar uma história nova, desenvolver uma ideia nova num cenário diferente, mas ainda pretendo voltar a esses personagens no futuro e quem sabe desenvolver histórias maiores, mas o que tem para agora é a edição do episódio. Então vamos lá. Dia seguinte, estou esperando aqui acabar a renderização do Planos em Prática, e enquanto isso eu vou dar uma ajeitada no meu calendário, na minha agenda semanal, minha listinha de afazeres. Eu não faço isso decentemente desde a virada do ano, porque durante as férias eu deixei correr um pouquinho mais solto, mas agora que eu estou tendo uma fila de vídeos, né, eu estou conseguindo gravar e ter uma frentezinha de uma semana, duas, então eu preciso fazer isso, senão eu não me organizo. Eu fico meio perdido do que eu tenho que editar, quais vídeos eu tenho que fazer thumbnail, quais vídeos eu tenho que subir. Então eu vou dar uma organizada, pelo menos na minha agenda semanal. A anual ainda vai levar um tempinho para fazer, que tem muita coisa para confirmar ainda, mas a semanal eu já estou precisando usar outra vez, senão eu vou começar a me perder nas coisas.
Prontinho. Os afazeres para a próxima semana, entre gravações, edições, escrita, ilustrações, planejamento da segunda edição do livro, tem tudo aqui. E o nosso calendário anual vai esperar um pouquinho mais, mas até o final desse mês a gente já preenche ele todo. Bom, faltam alguns minutos para acabar de renderizar. Daqui a pouquinho eu vou começar a gravar um Planos em Prática novo. É um que eu vou botar na fila, né? Porque quando vai chegando no final do Planos em Prática, eu preciso ter uma frente. Porque quando sai o último, a história já está publicada no Notepad. Então eu vou gravar 2 nessa mesma semana para poder me dar tempo de finalizar a história e publicar quando sair o último episódio. E eu estou pensando em fazer uma coisa diferente. Geralmente quando eu chego nessa etapa da história, o final já está meio que definido na minha cabeça. Mas para essa eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas opções de final. Então, enquanto eu estiver gravando hoje, eu vou escrever, definir melhor quais são essas opções de final, escolher as melhores e vou sortear, deixar o acaso escolher qual que vai ser o final dessa história e escrever a partir daí. Eu nunca fiz isso antes em nenhum exercício de escrita, então vai ser um experimento interessante. Vamos ver o que vai dar. Bom, então é isso, o final foi sorteado, a gente já tem uma direção para trabalhar o desfecho da história e é o que a gente vai fazer no episódio que vem. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes, essa questão de sortear desdobramentos da história, possibilidade de avanço da história, não só em relação ao final, mas em outras etapas também. Toda vez que aparecer que surgirem opções diferentes para encaminhar a história, eu vou deixar o acaso decidir. Vai até ficar mais parecida a experiência com uma partida de RPG, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu acho que é válido e além de ficar mais interessante, creio eu, para quem está assistindo, ver o autor tentando lidar com alguma coisa imprevista ali. Então eu vou adotar essa opção aí regularmente agora nos exercícios. Ontem à noite eu estava rabiscando umas coisas no meu caderninho, anotando umas ideias e tudo mais, e aí me veio a inspiração para fazer a logomarca para um projeto novo que eu quero colocar no canal. E primeiro eu vou falar um pouquinho a respeito desse projeto, depois eu vou falar um pouco sobre a logomarca. Eu acabei não filmando o processo porque já estava muito tarde e tudo mais. Sobre o projeto em si, é uma coisa relativa às artes visuais que eu quero fazer no canal regularmente, nos mesmos moldes que eu faço Planos em Prática, só que agora com relação a desenhos. Então, da mesma forma que eu crio histórias aos sábados na série Planos em Prática, eu quero criar uma série para criar personagens, cenários, mapas, ambientes, através de desenhos e de repente incorporar uma coisa na outra. Então essas imagens que eu criar nessa série podem alimentar as histórias que vão ser feitas no sábado e vice-versa. Eu posso criar também imagens, personagens, cenários inspirados nas histórias que eu já realizei. E eu estava pensando num nome para esse projeto e cheguei em Galeria de Planos, porque já existe o Planos e Fugas, que é o canal, e Planos em Prática, que é a série de histórias. Então, para continuar fazendo brincadeiras com a palavra planos, e eu achei que esse nome ficou interessante. E aí, ontem à noite eu tive a ideia de criar uma logomarca, né? E aí eu fiz alguns esboços aqui, essa parte não pode ver. Alguns esboços aqui, para uma logomarca usando uma paleta de pintura, o pincel e tal, para poder brincar com a paleta sendo um G e o pincel sendo parte do P. Eu achei que ficou interessante e eu comecei a trabalhar logo nisso. Tem necessidade de ter uma logomarca? A grosso modo não. Não tem necessidade de ter uma logomarca para cada atividade dessa, para cada tipo de vídeo desse no canal. Mas eu gosto, primeiro eu gosto de fazer a logomarca e eu gosto que essas séries tenham uma marca. Isso ajuda o espectador a identificar, a separar uma coisa da outra, a entender o tipo de atividade que está sendo feita. Então fica mais organizado, eu acho. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho desse esboço inicial como ficou a primeira versão. Então essa primeira versão eu fiz à mão livre, no Krita, mais como para ter uma ideia mesmo da estrutura da logomarca, como eu gostaria que ficasse à disposição dos elementos e tudo mais, mas eu achei que ficou meio sujo, que as cores ficaram bem pesadas, e o principal é que o G, eu achei que não estava tão legível dentro da paleta sendo feito com as manchas de tinta, né? Então eu pensei em fazer uma versão mais limpa, obviamente vetorial, e pensar numa solução melhor aqui para a paleta, e a segunda versão ficou assim. Essa aqui é a versão vetorizada, ficou uma maneira muito mais elegante, né? Mais limpa,
com cores, com o uso melhor das cores. Fica até mais fácil de ler o nome, né, de longe e tudo mais. Então, eu gostei, vou usar. E aqui ela contra o fundo que eu costumo pôr lá no OBS para poder localizar a logomarca, né? Então, uma logomarca é sempre interessante ver se ela ficaria legal no fundo claro, no fundo escuro, e se não ficar, fazer os ajustes necessários para isso. Agora é só configurar lá uma cena no OBS para começar a fazer essa série também. Eu acho que eu vou começar a fazer às segundas, deixar para publicar às segundas-feiras. E o formato vai ser bem esse mesmo, exercícios de criatividade, sempre resultando em personagens, ambientes, mapas, cenários, que eu possa reaproveitar histórias ou que venha de histórias que eu já escrevi. Vamos ver se vai dar certo. Bom, hora de editar o terceiro vídeo da série sobre escrita e planejamento, está acabando, falta só mais um e depois o bônus que eu vou filmar o Trello da gente, mostrando como é que a gente organiza tudo na prática. Esse vídeo vai sair agora na quarta, então depois disso é começar a trabalhar nas ilustrações de Alice Black. Bom, enquanto o vídeo está renderizando ali, eu estou assistindo o Jaza, que é um youtuber que eu gosto muito, né, que trabalha com desenho, ilustração e tudo mais. E ele tem o canal principal, onde ele põe os trabalhos dele, e o Daily Jaza, que é onde ele faz o vlog, fazendo meio que os bastidores da produção. E ele está falando aqui, respondendo perguntas nos comentários sobre criatividade. Como fazer para manter a criatividade sempre no nível satisfatório para continuar produzindo. E eu gostei muito da resposta que ele deu, falando sobre a possibilidade da gente conseguir forçar a criatividade. A criatividade, ao contrário de outras características humanas, a gente é um músculo, né? Como se fosse um músculo. A gente consegue desenvolver e aperfeiçoar e forçar ela a trabalhar para poder ela render de uma maneira melhor, né? E atender às necessidades que a gente tem de criar todo dia. E ele deu alguns exemplos interessantes, como por exemplo, quando a gente não está afim de fazer exercícios, de ir na academia, e essa resistência vai até você dar os primeiros passos. Quando você chega no lugar, você já está vestido de acordo e começa a fazer o exercício, desse desânimo ele desaparece e você acaba rendendo às vezes até mais do que você estava planejando. E outro exemplo que ele deu também, como empurrar um carro, né? Então os primeiros passos para você conseguir tirar o carro do lugar são os piores, depois o carro começa a rodar e você já pega o ritmo ali da atividade, da coisa. E a criatividade é mais ou menos a mesma coisa. Então esse conceito de forçar a criatividade, de se forçar a sentar e começar a trabalhar, mesmo que você não esteja afim, ou mesmo que você não esteja se sentindo necessariamente criativo, e tentar puxar alguma coisa de algum lugar, buscar um estímulo para poder fazer render, isso é bem harmônico ao que eu penso realmente sobre o trabalho artístico. Então, essa coisa de não ficar muito dependente, de estar muito inspirado, muito animado para poder render. Eu acho que a atividade artística, lógico, tem dias que você está rendendo muito mais por conta da inspiração, e tem dias que você vai render menos, mas a sua obrigação é sentar lá e tentar fazer alguma coisa, né? Tentar dar o seu melhor, você não pode parar. Isso me deu até vontade de fazer um roteirinho para falar sobre isso mais a sério, mas de uma forma mais organizada no vídeo separado, sobre essa questão da criatividade forçada. Isso é meio que um tabu mesmo entre as pessoas que trabalham com artes, né? Então acho que de repente vale a pena falar sobre isso com um pouquinho mais de cuidado num vídeo separado. Vamos ver. Bom, o vídeo vai acabar de renderizar e eu vou me ocupar agora e pelos próximos 2 ou 3 dias com as ilustrações para a segunda edição de Alice Black. Se você não sabe do que eu estou falando, no Estúdio Vlog da semana passada eu expliquei um pouquinho melhor sobre isso. Fica aqui a promessa então de mostrar as ilustrações no Estúdio Vlog que vem. Se você é novo aqui no canal, às quartas-feiras a gente tem vídeos com dicas de escrita, desenho, literatura, comentários sobre arte e cultura, e aos sábados tem a nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.